Nós estamos estudando o livro de Gênesis e neste áudio eu quero dar continuidade hoje falando na segunda lição, a surpreendente criação. Então vamos relembrar algumas coisas. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro dos começos e é fundamental para nós entendermos toda a narrativa bíblica. Foi escrito por Moisés durante a peregrinação, mais precisamente quando eles estavam nas campinas de Moabe, prestes a atravessar o Jordão para tomarem posse da terra prometida. Ele escreveu esse livro para dar aos israelitas uma descrição correta de Deus, de como Deus criou todas as coisas, de como eles foram formados como nação e por que eles tinham uma missão especial diante do mundo. Na lição anterior, nós chamamos atenção para o capítulo 1 de Gênesis, mostrando que o principal destaque desse capítulo é a pessoa de Deus. Então, existe um Deus, este Deus é eterno, pessoal, poderoso, sábio, santo, faz tudo com propósito e desígnio e é um Deus triuno. Hoje eu quero fazer algumas reflexões ainda neste primeiro capítulo, mas agora olhando para a obra da criação. Não ainda a criação do homem, que foi a última peça a compor essa obra total de Deus. Bom, o universo e a terra foram criados antes que o homem fosse criado. De acordo com o relato bíblico, Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia ele descansou. Existem muitas teorias sobre a origem da terra e do universo em geral, desde aquelas onde tribos ou mesmo povos antigos, como egípcios, babilônios, tinham as suas próprias teses de como que o mundo foi formado, como que os homens foram criados, como que a natureza foi criada. Mas também nós temos aquelas teorias que são mais aceitas pela ciência moderna, como a evolução orgânica e o Big Bang. Nós somos criacionistas, ou seja, acreditamos naquilo que a Bíblia diz sobre a criação. Aqueles textos, eles são verdadeiros, eles não são um mito ou uma história, como as parábolas, por exemplo. Não é assim. Aquele relato de Gênesis sobre a criação é uma história verdadeira sobre a origem de todas as coisas. Tanto Jesus como os escritores do Novo Testamento se referem a esses relatos como sendo verdadeiros. Ok, a palavra utilizada no primeiro versículo, quando Moisés disse: "No princípio criou Deus o céu e a terra". Criar, nesse versículo, é o verbo bara no hebraico. Este é um verbo que indica criar a partir do nada. Então, não havia nada e Deus fez alguma coisa. É interessante que o verbo bara só é usado para Deus. Nós usamos a palavra criar para nós mesmos. Nós dizemos que criamos uma receita culinária nova ou criamos uma roupa nova, mas esse criar nosso é diferente deste criar do primeiro versículo. Nós criamos a partir de um modelo. Por exemplo, eu posso criar uma blusa nova de crochê, mas eu sei o que é blusa, porque blusa é uma coisa que já existe. E eu preciso de linha, preciso de agulha e até precisei de alguém para me ensinar o crochê. Deus não precisou de ninguém e não precisou de nada. Ele criou sem modelo algum.
O primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é um pequeno resumo do ato de Deus. E então, a partir do segundo versículo, esse ato criador é mais detalhado. É como se eu dissesse assim: hoje eu limpei toda a minha casa. E depois, então, eu começasse a detalhar aquilo que eu fiz. Primeiro eu lavei o banheiro, depois eu varri o chão e por aí afora eu detalho aquilo que eu fiz. Então, este primeiro versículo, quando diz: no princípio criou Deus o céu e a terra, ele está detalhando aquilo que, a partir do segundo versículo, o autor, então, ia descrever. Ok, existe uma ordem na criação, um padrão que se repete em todos os dias. O padrão é o seguinte: primeiro, Deus comanda alguma coisa. Então ele diz assim: haja luz. O segundo ponto do padrão: a coisa acontece, então houve luz. Terceiro passo do padrão: Deus dá nome àquela coisa, então Deus chamou a luz. No quarto passo do padrão, Deus declara o que foi feito era bom. E no último passo, no quinto, diz assim, o Moisés escreve assim: houve a tarde e a manhã, e foi o dia primeiro, ou o dia segundo, ou qual dia ele está descrevendo. Então existe ali um padrão. Quando no primeiro versículo diz assim: haja luz, aliás, é no segundo versículo. Fiat lux, significa haja luz. Fiat é a palavra em latim para ordem ou comando. Então Deus criou todas as coisas pelo poder de sua palavra. E isso certamente manifesta sua majestade e sua soberania. Deus não se esforça, ele comanda e nada pode resistir ao comando de sua voz. No Salmo 33, versículo 6 e depois o 9 diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Outra coisa interessante na criação é que Deus fez a estrutura e depois o preenchimento dessa estrutura. Então, primeiro, ele fez a luz. Observa, ele não fez o sol, ele fez uma luz. De onde veio essa luz? Veio dele mesmo, emanou luz dele mesmo. Então, havia trevas e agora Deus fez surgir a luz. Depois Deus fez os céus e a atmosfera e os mares. Depois surgiu a terra e a vegetação. Então, essa seria a estrutura que ele criou. Depois, ele então fez o preenchimento, ele preencheu. Aí ele fez o sol, a lua e as estrelas, correspondendo àquele primeiro dia lá que ele fez a luz. E eu quero aqui destacar que quando nós olhamos para o céu, a gente não tem nem noção de todos os corpos celestes, de todas as estrelas e galáxias que existem. Para vocês terem uma ideia, o planeta Terra é um quase nada diante de toda a grandeza do universo. É interessante que os modernos avanços científicos com os telescópios de longo alcance, é uma coisa tremenda a gente observar a grandeza do universo no qual nós estamos inseridos
e que Deus fez pelo poder de sua palavra. Ok? Então, correspondendo ao segundo dia, Deus fez então os animais do mar e as aves do céu. E no último dia, ele fez os animais e o homem. Então, na verdade, o primeiro dia ele faz a estrutura, no quarto dia ele preenche essa estrutura que ele fez no primeiro. No segundo dia ele faz a estrutura, aí no quinto dia ele preenche essa estrutura que ele fez no segundo dia. No terceiro dia da criação, ele faz uma estrutura e no sexto dia ele preenche essa estrutura que ele tinha feito no terceiro dia. Então a gente vê como que as coisas foram feitas com tanta ordem, com tanta beleza, com tanta graça diante de Deus. Nosso Deus é um Deus que faz todas as coisas com propósito. Deus faz todas as coisas com objetivo, com beleza e com ordem. Ok, quando eu falo de estrutura e preenchimento, pense assim numa casa. Primeiro faz-se a estrutura da casa, que seriam as paredes e o teto. Depois se preenche essa estrutura com móveis e utensílios, e só depois que os moradores entram. Então foi assim, nos 3 primeiros dias Deus fez a estrutura e nos últimos 3 ele preencheu essa estrutura. Ok, deve ter sido uma fantástica visão, a terra produzindo, brotando a vegetação, porque Deus disse assim: produza a terra vegetação, plantas que davam sementes. Elas então já surgiram com a capacidade de se reproduzir. Deus, olha, imagine a sabedoria, a grandeza de Deus em fazer as coisas assim. E todas as coisas foram feitas de acordo com a sua espécie. Então, árvores frutíferas, flores, árvores. Imagine a sabedoria envolvida em cada uma dessas criações, com propriedades que trariam saúde, ervas medicinais, alimento, beleza, cores, texturas diferentes, plantas adaptadas a cada lugar. Quanta sabedoria envolvido em cada detalhe da criação de Deus. Vocês sabem, existem plantas que nascem num lugar e não nascem em outro lugar, pois Deus fez todas as coisas com tanta sabedoria, e cada coisa para o seu lugar, cada estrutura com o seu, cada estrutura das plantas com as necessidades daquele lugar. Uma vez eu achei muito interessante, um profissional de alimentação, um chefe, ele estava dando dicas para aproveitar as frutas da época. E eu sempre pensei nessa questão de aproveitar os frutos da época, por exemplo, aquilo que é mais comum nascer no inverno, que está mais barato, porque eu sempre pensei nessa questão, o que está mais barato naquela ocasião. Mas eu achei muito interessante que aquele chefe, ele disse assim, que as frutas da época, elas eram aquilo que nós mais, ela continha aquilo que nós mais necessitávamos naquela época do ano. Eu achei isso uma coisa incrível, e ver assim como que Deus é maravilhoso em fazer todas as coisas com uma perfeição tremenda. Ok, Deus então abençoou. Ele fez todas as coisas e Deus abençoou. Quando ele fez os animais, também ele disse assim: produz a terra seres vivos de acordo com sua espécie.
Imagine que outra visão maravilhosa deve ter sido ver os animais saindo da terra. E quanta diversidade! Cada um segundo a sua espécie, felinos, caninos, bovinos, répteis, também adaptados ao seu ambiente. E Deus os abençoou, dizendo: multipliquem-se. Toda a criação estava debaixo da bênção de Deus. E a Bíblia diz que e viu Deus que era bom. Era bom porque foi feito por um Criador bom. Então, tudo que este Criador faz emana a sua bondade. E era bom porque o Criador se alegrou, ele teve prazer na sua criação. Eu quero finalizar esse áudio com algumas perguntas. Primeiro, o que esse ensinamento traz para a minha vida prática? Em primeiro lugar, eu quero destacar que toda a Escritura nos revela Deus. Então, quando nós lemos este capítulo da criação, ele faz brotar em nós uma tremenda admiração pelo Criador. Para mim, este ensinamento traz para a minha vida prática, ele aumenta o meu assunto na oração. Porque quanto mais a gente conhece sobre uma pessoa, mais probabilidade nós temos de ter comunhão com ela. Então, isso é assunto de oração. Senhor, como o Senhor faz todas as coisas com tanto poder, sabedoria, né? Isso também me ajuda a lembrar que eu sirvo um Deus poderoso, que nada resiste à sua voz, então eu devo descansar neste Deus. Outra coisa que este ensinamento traz para a minha vida é admirar a sabedoria de Deus. E este Deus tão sábio que faz todas as coisas com tanta perfeição, desde as gigantescas como o grande universo, quanto às invisíveis células que compõem o nosso corpo e compõem todos os seres. Um Deus que fez tudo isso com tanta sabedoria, certamente sabe cuidar de mim e sabe o que Ele permite na minha vida. Por fim, a natureza foi obra da criação de Deus. Então nós precisamos olhar para ela com admiração e cuidado. E aí, uma outra pergunta: com quem você pode compartilhar esse ensinamento?